Boa tarde, galera. Nosso tema é recursos estéticos para a dentição permanente jovem e a gente vai abordar um pouquinho desse tema, falando as coisas mais importantes a respeito dele. Então, vamos falar um pouquinho do diagnóstico e do planejamento. Como a gente vem estudando, né, desde o começo da faculdade, um diagnóstico e um planejamento corretos são muito importantes para qualquer procedimento odontológico para que ele tenha sucesso. E falando disso, a gente tem que saber, né, diagnosticar o que a gente vai encontrar pelo nosso caminho. O que a gente pode encontrar? Lesões cariosas, lesões não cariosas, fraturas. Ainda mais a gente falando de pacientes jovens, muitos deles procuram a gente por terem sofrido uma queda e fraturado os incisivos centrais superiores, a maioria das vezes. Também malformações dentárias, a gente também pode encontrar. Esses são os principais motivos que levam um dente a precisar de uma restauração, né, de um tratamento restaurador estético, porque na maioria das vezes, por exemplo, igual eu citei das fraturas, na maioria das vezes as fraturas acometem os dentes mais estéticos, vamos dizer. Acometem mais incisivos centrais superiores, os laterais, os dentes que mais aparecem na arcada dentária, quando uma pessoa está conversando com a outra, por exemplo. Já que a gente estava falando de diagnóstico, vamos aprender a diagnosticar uma lesão cariosa, então. Primeiro de tudo, muito importante a gente falar que a cárie dentária é uma doença crônica e infecciosa que vai provocar o quê? A destruição dos tecidos dentários. Pode ser diagnosticado na forma clínica, quando tem um estágio inicial, como por exemplo uma lesão no esmalte, ou em estágios mais avançados, quando já tem uma cavitação, quando já tem uma necrose pulpar. Ok. E é de extrema importância a gente identificar se o paciente ele tem alto ou se ele tem baixo risco de cárie. O que seria um paciente com alto risco de cárie? Seria um paciente que tem uma dieta cariogênica, com sua maior composição de carboidratos, né? Com baixo fluxo salivar e ausência de fluxo sistêmico. Quando o paciente ele tem uma situação socioeconômica desfavorável, o que pode acarretar numa má saúde oral. Falando disso, a gente vai começar a gente vai aprender um pouquinho como a gente identificar se a cárie ela tá ativa, né? Que ela tá no seu auge, ou se ela tá inativa, se ela já está estagnada, para a gente ver se tem necessidade ou se não tem necessidade de um tratamento, de uma intervenção, vamos dizer. Uma lesão ativa, o esmalte apresenta manchas brancas opacas e rugosas, e a dentina um tecido amolecido de cor marrom clara. E uma lesão inativa, ela tem o esmalte mais branco, uma mancha branca, brilhosa, lisa,
e a dentina já é um tecido duro mais escurecido. Vale ressaltar também que para a gente fazer um diagnóstico é muito importante o dente estar limpo, seco e bem iluminado para a gente conseguir ver as características das lesões que a gente encontra pela frente. Essa imagem exemplifica muito bem, né, o que foi dito anteriormente. Nessa primeira, a gente tem só uma pequena cavitação na superfície do dente. Não teria necessidade de um tratamento restaurador. Já nessa segunda imagem, essa cárie ela já atingiu o esmalte dentário, então exigiria uma fase restauradora. Já na terceira, essa lesão já está maior e já chegou até na dentina. E o paciente ele pode começar a sentir um pouco de sensibilidade e um pouco de dor também. Já nessa quarta, a lesão, a cárie, já atingiu o esmalte, a dentina e foi parar na polpa. E já atingiu a polpa e há um risco de infecção, né? Que pode levar a necrose pulpar e também pode afetar os ossos da mandíbula, se deixar avançar muito a lesão. Então, já que a gente aprendeu a diagnosticar as lesões cariosas, vamos falar um pouquinho das lesões não cariosas, então, que são muito importantes também, a gente saber identificar quais são elas. A gente começa então pela abrasão, que é um processo de desmineralização ou perda patológica da estrutura dentária ou restauração. Ela comete principalmente regiões cervicais, atingindo tecidos duros dos dentes e muitas vezes provocando sensibilidade dentinária. A atrição é definida como um desgaste fisiológico da superfície do dente ou de restaurações causado por contatos oclusais, contatos dentários. E esses contatos, eles ocorrem no processo da mastigação ou de outras funções. É mais frequentemente encontrado em regiões oclusais, incisais e linguais em dentes anteriores e superiores e nas regiões vestibulares dos dentes inferiores. A erosão é uma perda patológica progressiva da estrutura dentária causada por um processo químico sem envolvimento de ação bacteriana. A erosão é causada pelas exposições de ácido proveniente de bebidas e alimentos e alguns ácidos que são utilizados nas indústrias. Essa erosão também pode ser causada por refluxos, por uma bulimia, e é muito importante a gente investigar por que está ocorrendo essas erosões. A bifração é uma perda da superfície dentária nas áreas cervicais dos dentes por forças tensionais e compressivas secundárias. A flexão do dente por excesso de carga oclusal, quando aplicada excentricamente ao dente. A tensão se concentra no fulcro cervical, levando à inclinação, que pode produzir rompimento nas ligações químicas dos cristais do esmalte nas zonas cervicais. Clinicamente, apresenta-se em formato de cunha profunda e com margem definida. É uma lesão, muitas vezes, na cervical, né? Na maioria das vezes, no caso. E pode ser agravado, pode se relacionar também a uma abrasão ou a uma erosão. E agora a gente pode observar um pouquinho essas 4 imagens que são expostas aqui no slide. A1 mostra uma abrasão
Então, a gente pode ver aqui, ó, a característica que eu citei anteriormente. Lesões na cervical, uma exposição radicular e dentinária. A2 é uma abfração. A3 tem uma atrição e uma erosão. E A4 é uma abrasão por bebidas carbonadas e atrição por bruxismo. Então, vamos falar um pouquinho das fraturas dentais, que ocorrem devido a traumas com uma frequência relativamente alta, principalmente em dentes anteriores de pacientes jovens. Geralmente, esses traumas, essas fraturas, acometem o ângulo do dente. Então, geralmente, são classes 4. Independente da causa dessa fratura, vai comprometer a função mastigatória, a biologia dos tecidos e principalmente a estética do sorriso. Essas fraturas levam as crianças a terem vergonha de sorrir, que levam a uma baixa autoestima, podendo levar até a um bullying. Então, devemos frisar a importância de um excelente trabalho restaurador, principalmente em dentes anteriores. Com a tecnologia, o desenvolvimento da técnica do condicionamento ácido e evoluções dos materiais odontológicos, assim como as técnicas também, hoje em dia temos condições de realizar técnicas mais funcionais e estéticas para os pacientes. Diferentes tipos de preparos podem ser indicados para essas restaurações classe 4, e eu vou citar nos próximos slides, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa técnica. Então, como eu disse anteriormente, existem alguns tipos de preparos que são indicados com a finalidade de garantir um sucesso dessas restaurações classe 4. E a mais válida é a mecânico em bisel, que é uma técnica objetiva, que tem o objetivo de expor os prismas de esmalte, removendo a camada de esmalte superficial, proporcionando então um aumento da área da superfície disponível para adesão, aumentando então a retenção e vai prevenir ou eliminar o problema de sobrecontorno e melhorar os resultados estéticos para essa restauração. Dentre os fatores que dificultam a obtenção de excelência estética em restaurações diretas, nós vamos ter hoje no mercado diversos tipos de marcas, cores de resinas disponíveis, o que vai dificultar uma escolha do material ideal para o caso. As resinas de uso direto apresentam algumas desvantagens, como a instabilidade de cor, contração de polimerização e desgaste, que pode tornar a restauração de curta durabilidade. Uma restauração bem feita demanda um tempo de trabalho longo, o que nem sempre é possível na odontopediatria, visto que as crianças não têm a paciência e entendimento necessário para ficar por muito tempo deitada na cadeira, para que haja o correto diagnóstico, planejamento e execução do tratamento proposto. Os compostos híbridos são os mais utilizados quando se espera um resultado estético e funcional. Porém, o problema da sua aparência com pouco brilho é uma desvantagem muito grande, porque perdem o brilho após o polimento e também durante o dia a dia, com a escovação e líquidos fisiológicos. Como sugestão para facilitar as restaurações diretas, a gente tem como início o senso crítico do cirurgião dentista e a capacidade de observar o elemento que está sendo tratado, para com isso ter uma boa restauração direta. Observar os detalhes e as formas desse elemento, junto com texturas, contornos e coloração que compõem. Observar também a estrutura em diferentes ângulos. Priorizar sempre o isolamento absoluto para ter uma restauração de qualidade. Fazer ensaios restauradores é uma opção indispensável para atingir a excelência estética. Prótese.
A reposição do dente perdido prematuramente, seja descido ou permanente, é indicado para que não haja consequências estéticas, funcionais, em se tratando de fonação e mastigação, e psicológicas. Dentre as opções de tratamentos que podemos oferecer aos pacientes para essas perdas, temos o uso de próteses removíveis ou próteses parciais fixas. As próteses parciais fixas são mais indicadas para crianças muito pequenas que vão ter dificuldade ou não vão ter a disciplina de usar uma prótese parcial removível. A indicação de prótese deve ser analisada sobre múltiplos fatores, como idade da criança, grau de risólise do dente perdido, grau de valorização estética pela criança e lembrar de levar em consideração a opinião da criança, não só dos pais, dificuldade na fonação, colaboração da criança e dos pais da criança, ausência de interferência oclusal. É muito importante o condicionamento psicológico da criança, pois as consultas para realização de uma prótese são várias consultas, assim como de adulto, e envolve a parte de moldagem. É recomendado consultas iniciais sem procedimentos invasíveis ou sem moldagem. Assim, o dentista vai ganhar a confiança da criança. É muito importante levar em consideração o crescimento dos ossos da face, que é a maior limitação técnica, pois as crianças estão em constante crescimento, necessitando de adequação constante da prótese para acompanhar o crescimento ósseo da criança. Logo, as próteses precisam de manutenção constantemente. Devemos salientar que crianças com dentes descidos convivem bem com essas perdas dentárias, pois tem ali um momento da dentição mista, né, onde um esfolia e depois demora um pouquinho para o outro dente erupcionar totalmente. Porém, quando essa perda é muito precoce, podemos lançar mão de prótese para manter o espaço, evitando assim mesialização, distalização e extrusão de outros dentes. Já quando falamos de uma criança que perdeu o dente permanente muito cedo, é interessante o uso da prótese até que ele tenha idade para realizar o implante dentário. Nas meninas é por volta dos 17 anos e nos meninos por volta dos 18 anos. Também devemos lembrar que, quando há uma extensa perda coronária, mas ainda temos a raiz no osso, é interessante fazer o sepultamento dessa raiz, mantendo o osso para a posterior realização de implante, quando a idade permitir, assim evitando a perda óssea. Provisórios com fio ortodôntico. O uso do fio ortodôntico em aparelhos dentários para o suporte de dentes provisórios é muito utilizado em crianças com fraturas de raízes em dentes permanentes e que aguardam a formação óssea facial se completar para a instalação de implantes dentários. Mantenedores de espaço. O mantenedor de espaço é usado, como o próprio nome já diz, para manter o espaço deixado pela perda precoce de um dente e para que as trocas dentárias se deem de forma natural e espontânea. Existem mantenedores fixos ou removíveis, tanto para dentes descidos como para dentes permanentes. Muito importante a gente falar também do cimento de ionômero de vidro, que ele é um material extremamente adesivo à estrutura dental, ainda mais quando utiliza-se o ácido poliacrílico junto, aumenta ainda mais a sua adesividade à estrutura dental. Ele é muito utilizado para selar e proteger a cavidade e ele também é frequentemente utilizado como material restaurador. Existe também o cimento de ionômero de vidro modificado por resina, que teve uma melhoria. O material que já era bom ficou ainda melhor. Teve uma melhoria nas propriedades do CIV. Quais são as indicações desse material? Ele é indicado para cimentação base em restaurações de classe 3 e 5. Na reparação de restaurações adesivas em dentes descidos, no tratamento restaurador atraumático, famoso ART,
em pacientes de alto risco de cárie e para a cimentação de coroas metálicas, mantenedores de espaços e bandas ortodônticas. Vamos falar um pouquinho então das vantagens e das desvantagens. O cimento de ionômero de vidro tem várias propriedades favoráveis ao uso na odontopediatria. Uma delas é a ligação química ao esmalte e à dentina, um coeficiente de expansão térmica semelhante à estrutura do dente, uma biocompatibilidade, absorção e liberação de flúor, e diminui a sensibilidade à umidade quando comparado com as resinas compostas. As desvantagens. Há uma dificuldade em obter uma correta forma anatômica, a estética e a baixa resistência ao desgaste levam a que esse CIV não seja a primeira escolha de material restaurador de incisivos descidos, por exemplo, exceto quando as circunstâncias determinam a realização da técnica restauradora atraumática ou a terapêutica de restaurações provisórias. E já que a gente está falando de outras opções, né? A gente já falou das resinas, já falamos do CIV, vamos falar um pouquinho das coroas de acetato. As coroas de acetato são plásticos transparentes, né? São tipo moldes, né? Oco, podem ser preenchidas por resina e posteriormente colocadas sobre o dente preparado. Numa dentição com diastemas generalizados, é necessária pouca ou nenhuma redução dentária. Quais as indicações e as contraindicações dessas coroas de acetato? As indicações são cáries extensas ou com várias superfícies afetadas em incisivos descidos, em incisivos descidos com malformações de dentina e esmalte, com alterações de cor ou fraturas, né, devido a traumas. As contraindicações: lesões de cárie em que não existe estrutura dentária suficiente para a adesão desse material, restaurador em cáries extensas subgengivais, em casos onde o controle da umidade é difícil, na presença de mordida profunda e de doenças periodontais. Vamos lá, e quais são as vantagens e as desvantagens de usar esses moldes, né, essas coroas de acetato? A taxa de sucesso é bem elevada, vai ocorrer uma diminuição bem grande, né, do tempo clínico, e isso é muito importante para o atendimento na odontopediatria, né, porque as crianças elas não conseguem ficar muito tempo nas consultas. Tem uma estética superior, múltiplas opções de sedação de cor. Uma estética superior porque ela já é um molde, o molde do dente que vai ser restaurado. Há uma facilidade de ajuste. Essas coroas têm uma longevidade aceitável em dentes cariados ou fraturados. E quais são as desvantagens? São susceptíveis à fratura. Essas coroas apresentam baixa resistência ao desgaste comparativamente com as coroas metálicas. A retenção está dependendo da quantidade de tecido dentário remanescente depois da remoção da cárie. E a presença de inflamação gengival poderá pigmentar os rebordos da restauração. A gente já deu várias opções de métodos restauradores, com resina composta, com cimento de ionômero de vidro e com as coroas de acetato, que são preenchidas muitas vezes pela resina composta. Mas também temos uma outra opção, se não aquelas outras já citadas anteriormente, que seria a colagem do fragmento. Logo após essa fratura,
o paciente pode trazer esse fragmento para uma possível colagem. Esse fragmento ele tem que ser colocado em um local adequado e ele deve ser encaminhado imediatamente ao dentista. Porém, se houver trauma em outra parte do corpo, deve-se priorizar o atendimento médico. É muito importante falar que essa colagem de fragmento, elas geram resultados muito estéticos e muito funcionais para o paciente. Então, na maioria das vezes, o paciente fica bem satisfeito com essa colagem. Desafios para a reprodução dos dentes naturais. Além da luz interferir na cor dada ao esmalte e dentina, a vitalidade da polpa é outra variância na aparência dos dentes, pois quando necrosadas, causam escurecimento no dente afetado. A junção amelodentinária é outro fator que tem influência na transmissão de luz e proporciona um aumento na luminosidade interna dos dentes. Os detalhes visuais da macro e microanatomia dos dentes naturais requer bastante atenção, e o conhecimento do tipo de estrutura dentária trabalhada, bem como sua perfeita anatomia. Para a seleção de cor, um erro comum é acreditar que a luz solar é adequada, mas na verdade ela é muito variável, depende da hora, das condições climáticas e ambientais do local. Existem alguns aspectos ideais para a seleção de cores, como lâmpadas com temperatura de cor entre 5.500 e 6.500 K e o índice de reprodução cromática, que tem que ser alto, e a amplitude espectral, que também deve ser alto, que favorece essa adequada reprodução cromática. Um aspecto importante para observar é que na hora de escolher a cor da resina, os dentes devem estar limpos e úmidos. E algumas características observadas na resina é o matiz, que seria o nome da cor, como marrom, amarelo, cinza, vermelho. O croma, que na verdade o croma é a saturação, e são as diferentes tonalidades de cores, como se fosse azul claro, azul escuro. E o valor, que é a luminosidade, a quantidade de cor que essa luz é capaz de refletir. Para facilitar a seleção de cor, alguns fabricantes utilizam escalas de cores, como a escala Vita tradicional, que ela é muito famosa. Na escala Vita, os dentes são divididos em grupos de acordo com o matiz e o croma também, né? Que aí temos A1, A2, A3,
A conclusão a que podemos chegar desse trabalho é que fazemos uso de alguns recursos estéticos em pediatria, dependendo do fator causal. Porém, existem algumas dificuldades para alcançar a excelência nesses procedimentos, como a escolha correta da cor e tipo da resina, quando utilizar cada método, seja protético, ortodôntico ou restaurador, além da colaboração do paciente. Sendo assim, é necessário que o dentista esteja altamente capacitado, entenda sobre o material que está utilizando e saiba também lidar com o comportamento infantil. É necessário que o dentista entenda um pouco sobre psicologia infantil, porque isso influencia muito no resultado do tratamento. E foi isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado e até mais.